Ora viva, bem-vindo a mais um vídeo. Eu hoje vou recomendar-vos as 6 melhores plataformas de xadrez online. Eu chamo-me Luís Soares, tenho 2050 rating feed e online oscila entre os 2400 e os 2500. Portanto, vamos embora, vamos a isso. A primeira ferramenta, claro, tem de ser o chess.com. O chess.com é claramente o site com mais material de xadrez, tem conteúdos em todas as áreas e estatísticas, etc. Por exemplo, se eu quiser avaliar o meu desempenho, eu tenho aqui os ratings todos, o número de jogos, picos de forma, etc. Posso participar em torneios, jogar não só contra utilizadores online, como com máquinas e estão sempre a inventar coisas novas. Agora já podemos jogar contra o Capablanca, o Anand, etc. A nível tático, podemos treinar as corridas de problemas, os exercícios regulares que existem também em outros sites diversos. Hoje isso está um pouco mais lento e basicamente uma pessoa olha para o exercício, pensa um bocadinho e depois responde. Eu por acaso, pá, aqui não faço a mínima ideia. Se alguém vier essa resposta, metam no pause e depois digam aí nos comentários. Eu não faço a mínima ideia, depois respondo a seguir. Podemos resolver lições, fazer as análises são muito interessantes porque nós podemos usar, por exemplo, o Stockfish. Hoje o servidor de chess.com está um pouco mais lento do que o habitual, tem a ver com o número de utilizadores, mas por exemplo, se eu quiser analisar, por exemplo, uma posição muito específica, vamos imaginar a linha do ataque da italiana, eu ligo aqui as análises e posso ver o que é que o Stockfish diz. E o Stockfish, no meu caso, eu mudei aqui em cima as configurações, isto está um pouco mais lento, e estão a ver, ele diz cavalo G5 claramente pode ser jogado, ao contrário do que alguns mestres dizem. Em todo o caso, se não quiserem confiar cegamente nos engines, podem vir aqui ao explorar e comparam com bases de dados do chess.com. Por exemplo, temos aqui, à primeira vista, aparece logo o Caruana e o Carlsen, o Nakamura, etc. E aqui aparece o número de jogos, o lance e as estatísticas. Primeiro brancas, depois pretas. Ou seja, o chess.com claramente é o site mais completo, muito fixe, muito interessante. Aos streamers conseguimos acompanhar, etc. Portanto, é um site que, na minha opinião, se vocês gostarem de jogar xadrez e se quiserem principalmente competir, faz sentido gastar algum dinheiro e investir nesta plataforma. A segunda plataforma que eu recomendo é uma plataforma, na verdade, que eu uso todos os dias e o pessoal normalmente não leva isso muito a sério. Eu estou a falar do Aim Chess. O Aim Chess tem um plano de treino diário, e se repararem, eu tenho aqui os últimos 2 dias já fiz, e basicamente o que eles fazem, isto também faz parte do império do chess.com, não é? Eles fazem uma seleção, por exemplo aqui a categoria para desenvolver a abertura, e ao clicar nós temos a nossa posição e vamos pensar um bocadinho nisto. Eu, por exemplo, eu sou meio maluco, eu pensava logo em sacrificar o bispo, imagino que não seja o melhor lance, será que é algo assim do género? Provavelmente não. E correto, ok, yay! E fico contente. E se voltar aqui atrás, estão a ver, aparece aqui que já resolvi. Isto é muito fixe porque eu, por exemplo, eu e penso que a maioria dos humanos tem tendência para relaxar um bocado. E isto assim, eu obrigo-me, nem que seja para ver isto verde, porque se falha um dia começa a estressar. É claro, esta ferramenta também é paga, não é nada do outro mundo, mas lá está, se juntarem isto tudo, acaba por ser, lá está, uma conta interessante ao final do mês. Temos o desafio diário de táticos, também muito interessante, e outros exercícios para melhorar a concentração, treino variado e treino de táticos. Eu gosto muito também aqui de uma ferramenta que o MChess tem, que são as estatísticas. Eu neste momento tenho andado numa forma assim mais esquisita, mas, por exemplo, nos últimos 14 dias nós vemos aqui X 52 pontos de rating, temos aqui a tal oscilação, isto aqui é a concretização, melhorei a concretização 28%, as aberturas continuam iguais, táticos subiram 2%, gestão de tempo piorou um bocado, pode ter a ver com cansaço, por exemplo, os recursos e os finais que não aparecem por causa da câmara desceram 41 e 59. Os recursos, basicamente, quando estamos em desvantagem, é aquela capacidade que nós temos de complicar ou não o jogo. E depois o que é muito interessante nesta ferramenta é que nós temos a Training Room e isto são tudo coisas que nós podemos trabalhar. A concretização, a intuição, a defesa, padrões de mate,
treino de aberturas, táticos, etc. Esta é uma ferramenta que eu gosto bastante e vocês devem estar a pensar neste momento, então, mas espera aí, tu pagas o chess.com, tu pagas o MChess, então não há necessidade. Eu, na verdade, uso o chess.com para dar as minhas aulas. O MChess, na verdade, é um complemento, obriga-me a fazer os planos diários e eu gosto muito, muito da categoria das estatísticas. Eu sou licenciado em informática com uma pós-graduação em análise de dados e eu sou fanático por números e, e então se eu quero saber se o meu nível subiu ou não, não há nada melhor do que olhar para os números de forma objetiva. E portanto, se as estatísticas dizem que uma categoria está a piorar, então significa que eu tenho que trabalhar essa categoria e portanto o MChess faz isso muito, muito, muito bem. Depois nós temos outro site que eu também gosto, mas para ser sincero, neste momento não estou a pagar, mas conforme, às vezes, conforme o mês, se eu quero insistir mais um bocado nos finais, eu normalmente pago uma mensalidade deste site. Aqui eu estou a falar do Chess Tempo. Vocês, não sei se alguém já ouviu falar. O Chess Tempo é muito interessante, principalmente, na minha opinião, para treinar finais. Para quem usa o Chess Tempo para noutros contextos, vocês provavelmente vão ficar ofendidos, mas vocês não é por nada. Aqui, obviamente, o site é super completo, temos muitas opções, bases de dados, etc., para vocês organizarem os vossos jogos. Aqui podem gerir, se trabalharem com xadrez a tempo inteiro, também adicionar os alunos, PGNs. O site é claramente completo, é muito interessante. Mas o que eu gosto mais mesmo é do treino de finais deste site, porque ao virmos aqui aos finais, o chess.com, por exemplo, eu penso que não tem isso, eu pelo menos nunca vi no... tem uma categoria de finais, mas é um bocado diferente. Portanto, venho aqui ao iniciar e tal, recomeçar. E o que é que o Chess Tempo faz? O Chess Tempo carrega uma posição e nós temos de continuar esta posição. Mas a questão é que isto é uma posição que vocês podem falhar. E lá está, pronto, eu tinha de pagar para fazer mais exercícios, mas eu penso que os táticos regulares, na verdade, não têm limitações. Agora, como eles sabem que realmente há muita procura para os finais, acabaram por tornar este recurso num recurso prémio. Em todo caso, é muito interessante, porque normalmente nós, quando estudamos finais nos outros sítios, o que é que acontece? Nós temos uma resposta certa e temos uma resposta errada. Aqui, nós continuamos a jogar a posição, mesmo que ela esteja errada. Isto faz com que a gente tenha de puxar aqui pela cabecinha, porque se falharmos, voltamos atrás, perdemos os pontos, mas vamos melhorar o nosso nível de jogo. Portanto, isto para treinar finais é brutal. Agora, claro, isto é tudo muito bonito, mas eu estou a dar as ferramentas que eu utilizo nos meus 2050 de rating feed e dos 400, 2500 de Blitz no chess.com. Eu também utilizo isso para dar as aulas aos meus alunos, obviamente. Agora, quem é que deve utilizar essas ferramentas? Claramente quem leva o xadrez a sério e está a tentar subir acima dos 1800, 1900 rating feed. Acho que justifica-se usar algumas dessas ferramentas. Eu vou mostrar-vos a próxima e depois posso dar algumas opiniões, algumas considerações em relação ao tipo de treino que eu considero que vocês devam fazer. Então, a próxima ferramenta é uma das minhas favoritas, mas vou ser sincero, estupidamente cara. Eu estou a falar do Chessable. O Chessable é também do império do chess.com, também faz parte, isso foi tudo comprado há uns tempos atrás. E basicamente isto consiste na resolução de livros, mas de uma forma interativa no formato online. Na verdade pode ser também offline, se pagarmos uma mensalidade. É claro, a desvantagem é que estes livros são comprados. A parte fixe é que vocês conseguem resolver muito mais depressa os livros e usando métodos diversos. Por exemplo, o Woodpecker nesse formato é uma coisa incrível. Como é que isto funciona? Nós vamos clicar no livro que compramos, temos a introdução, etc. Eu vou aqui direto ao assunto e ele carrega automaticamente
os exercícios. É claro, eu não posso resolver isso porque acho que vai contra as políticas do próprio site, mas temos aqui um tempo que vai baixando e depois nós podemos resolver o exercício. Eu acho que é genial, a ideia está muito interessante e eles segmentaram isso muito bem. Temos os táticos, temos a estratégia, temos os finais, lá está, vocês. Este do Samuel Shockland, muito fixe, de Dvoretsky, claramente. Para quem me perguntar quais são os livros que tu recomendas para estudar finais, vocês, De La Vida, 100 Games You Must Know, teórico e prático, claramente. Samuel Shockland, Dvoretsky. Epá, vocês têm aqui várias coisas, mas não tenho o xadrez vitorioso, por acaso o Yasser Serouane, mas também é muito, muito, muito bom. Depois a nível de aberturas, lá está catrafadas de linhas, lá está a minha Smith morra, obviamente, ainda falta-me estudar muito. E a nível de aberturas, vocês aqui reparam que eu tenho muitos livros e já vou explicar-vos a seguir porquê. Temos portanto, aqui muita coisa. Há também livros gratuitos, importante para quem quiser. Por exemplo, esse Pawns on the Attack é um livro 100% gratuito, é muito fixe e é mais difícil do que parece. Eu tenho alunos que tem um nível bastante elevado, até acima dos 1800, um até está acima dos 2000, e o pessoal tem dificuldades em resolver esse livro. Eu também de vez em quando pareço um totó que não consigo perceber o que é que se passa aqui. Também tenho, obviamente, o sistema anti-Londres do H de Matter, sim, porque o London System é uma porcaria. O Carlsen joga tudo bem, mas o Carlsen joga porque é um tubarão a jogar finais, ponto parágrafo final. Portanto, isto acerca do Chessable. Falta-nos ver mais duas ferramentas. Entretanto, o pessoal deve estar a pensar, epá, mas espera aí, fogo, isto é muito material. Então o que é que eu vou fazer? É muito simples. Se fores um jogador que está abaixo dos 1000, vamos usar como referência o rating online, ok? Eu vou usar como referência o rating online de Blitz, ok? Eu sei que, claro, quem tem um rating mais baixo pode e deve jogar ritmos mais lentos, mas vou usar como referência e vocês quiserem fazer uns jogos de Blitz e ficam com uma ideia. Se tiveres menos de 1000, eu sinceramente, eu acho que basta que tu tenhas o chess.com, a última ferramenta que eu vou dar no fim. É mais do que o suficiente. Isto porque tu, para subires, tu só vais precisar de jogos, muitos jogos e a componente tática, fazer muitos exercícios. Se fizeres isso, vais conseguir subir o teu rating perfeitamente. Não vale a pena estar a estudar a linha de XPTO do Tim Manel de Joaquim, nada assim do género, ok? Agora, numa segunda fase, já és um jogador sério, tens entre os 1000 e os 1400, epá, carrega forte e feio nos táticos e estuda um pouco finais. Os finais também, provavelmente não vais ter de gastar muito dinheiro. Se quiseres, já podes ir para um Chess Tempo ou mesmo no chess.com, criar uma conta paga e usar os recursos de finais que o chess.com tem. Faz todo o sentido. Acima dos 1400, já continuo, vamos à próxima plataforma. Portanto, a próxima plataforma é uma plataforma que eu comecei a usar há pouquíssimo tempo, é esta aqui, e chama-se Chessify. Muito fixe. Ou seja, isto basicamente é uma versão de Chessbase, ok? Eu não quero lá está, provocar ninguém, mas é uma espécie de Chessbase, mas através do browser. A parte fixe é que, ao ser através do browser, nós não estamos totalmente dependentes do nosso processador. Principalmente se uma pessoa tiver um computador mais fraco. Isso seria uma tragédia, porque uma pessoa não consegue puxar pelos engines. Aqui, como vocês conseguem ver, temos o Stockfish. Eu pago também uma mensalidade para utilizar isso. É muito fixe. Nós temos acesso à Mega Database. Esse aqui é o ICCF. Temos o Lichess também. Ou seja, temos aqui muita coisa. Eu tenho, por exemplo, se vocês não viram o Gambit Halloween, eu preparei o Gambit Halloween também utilizando esta ferramenta e também preparei com o pessoal na live, nas duas lives, né? Uma de ataque e uma de defesa. Ou seja, isso tudo contribuiu e depois a única coisa é só dar 2 cliques, ele vai carregar aqui a posição. A curva de aprendizagem, para quem nunca utilizou a Chessbase, poderá ser um pouco maior, mas por exemplo aqui nós temos o Gambit Halloween e depois uma pessoa só tem de clicar em Analyze e ele vai demorar aqui algum tempo, mas depois vai abrir o Stockfish. Vantagens que isso tem:
organiza ainda mais o vosso estudo, vocês podem organizar os vossos PGNs, que é aquele formato que grava os jogos, e estão a ver aqui nesta posição, em concreto, o Stockfish diz que isto F4 dá 0,74. Ou seja, lá está, eu já defendi essas ideias, vocês não vale a pena defender aqui, porque se quiserem podem ver nos vídeos aqui no canal. Portanto, isto é muito fixe porque acaba por ser mais barato do que vocês comprarem a Chessbase e na verdade, sinceramente, eu acho que vocês ficam muito bem servidos. Eu, no meu caso, como eu trabalho com xadrez, eu dou muitas aulas, eu trabalho principalmente como treinador de xadrez, eu acabo por pagar essa mensalidade e acaba por compensar-me porque tudo o que eu faço é legal, eu não tenho problemas de consciência nenhuma, não uso software pirata nem nada do género e fico satisfeito porque eu sei que estou a fazer as coisas como mandam as regras e no futuro eventualmente poderei ser recompensado ou não por causa disso. Ou seja, isto, claro, deve ser utilizado pelo nível mais elevado. Como eu estava a dizer há pouco, por exemplo, dos 1400 aos 1800, vocês devem intensificar mais um pouco o estudo das aberturas. Ou seja, assume-se que um jogador já tem um domínio minimamente decente de finais, conhece os finais teóricos, a nível tático já está habituado a fazer táticos regularmente e as aberturas convém que saiba jogar um pouco de tudo e que convém que seja especialista na linha que joga mais, portanto dos 1400 aos 1800. A partir dos 1800, na minha opinião, as aberturas vão ganhando cada vez mais importância e esse Chessify entra aí um pouco nesse aspecto, é porque tanto o Chessify como o Chessable, que é o dos livros, porque vocês vão querer especializar-se a jogar as aberturas que vocês gostam mais. Por exemplo, se eu jogo a Smith morre, então convém que eu saiba jogar contra as variantes, pelo menos 95 ou 96% das variantes mais populares, e eventualmente eu vou querer jogar os planos do meio jogo ou conhecer minimamente. Ou seja, isto chama-se estratégia, não é? Eu quero saber a estratégia. Eventualmente, se o meu nível não é suficientemente alto para isso, mas se eu quiser ainda elevar mais o meu nível e chegar a uns 2400, 2500, a partir do momento que eu utilizo uma abertura, eu vou querer saber os finais mais prováveis que poderão decorrer naquele tipo de, ou ocorrer naquele tipo de posição. Portanto, lá está. Isto aí envolve muito estudo à base dos livros. Eu gosto no formato online, há quem prefira nos livros, lá está, no formato físico. O Chessify para trabalhar as aberturas e basicamente eu acho que com isto o pessoal fica muito bem servido. Portanto, nós já vimos 5 plataformas. Agora, vocês estão a pensar, epá, fogo, este gajo paga o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, então este gajo deve ganhar muito bem. Não, é preciso fazer bem as contas. Agora, a questão é, imaginem, vocês, isto é tudo muito bonito, mas não têm dinheiro para gastar nessas ferramentas ou não estão dispostos a investir um cêntimo porque o vosso nível ainda não é suficientemente elevado. É claro, vocês... existe uma ferramenta que é 100% gratuita, não dá as ferramentas premium que esses outros sites têm, mas dá conta do recado, epá, eu diria até aos 1800, 2000 online. Claro, e aqui estou a falar do Light Chess, ou Light Chess, como vocês quiserem chamar. O Light Chess é mais simples, é uma ferramenta, é um site open source, ou seja, código aberto, e vocês conseguem jogar, criar partidas e tal, isso conseguem fazer. Os problemas, tem um bocado do estilo do que existe no chess.com. Agora, a questão é, a nível de qualidade, claro, gráfica não tem nada a ver. Lá está, estes táticos, se vocês fizerem regularmente, o vosso nível também vai subir. A verdade é essa. E se vocês forem monstros a treinar, lá está, podem aqui gerir também exercícios mais fáceis do que o vosso rating, mais difíceis, etc. Podem também estudar aqui. Tem uma ferramenta muito interessante aqui no Light Chess, ou Lead Chess, eu nunca sei dizer o nome, que são os estudos, e vocês aproveitam estudos de outros utilizadores. Eu já usei isso inclusive também para algumas aulas, por exemplo, a abertura Ponziani. Então a gente vai clicar aqui, por acaso é uma abertura que eu não gosto muito, mas bem, foi o que calhou, e podem ver depois o que é que acontece.
Podem observar, temos aqui as transmissões também de streamers, comunidade, enfim, temos aqui muita coisa. Também dá para ver jogos em direto, ou seja, é uma plataforma que tem muito mérito porque é 100% gratuita. Contudo, é óbvio que se vocês tiverem capacidade financeira para investir, acaba por ser melhor, porque há aqui uma grande diferença que muitas vezes o pessoal pergunta entre o Light e o Chess.com. É que o pessoal pergunta, qual é a diferença entre as duas plataformas? Na verdade, a nível de recursos acabam por ser parecidas, mas o Chess.com, claro, tem mais ferramentas, tem os bots, etc. Tem alguns toquezinhos que acabam por tornar a ferramenta muito mais interessante. E tem a ver também com o próprio público. Porque quem vai para o Lichess normalmente não leva o xadrez tão a sério como quem vai para o Chess.com. É claro, eu estou a generalizar um bocado, porque isto é um bocado polémico, obviamente, porque nós temos, por exemplo, o Eric Rosen, que é um youtuber que eu adoro e que sigo, que joga no Lichess. Agora, é claro, normalmente o nível médio é um pouco mais baixo do que no Chess.com e isto reflete-se nos ratings. Por exemplo, um jogador de 1800 no Light Chess provavelmente vai ser um jogador de 1600 no Chess.com. Portanto, uma questão que vocês também podem pensar é qual é a diferença entre o rating online e o rating real da feed. Na verdade eu não vou responder porque eu gostava de ouvir as vossas opiniões acerca disso e também porque o vídeo já está um bocado longo. Portanto, a gente vai encerrar por aqui. Portanto, hoje nós vimos as 6 ferramentas que eu considero mais importantes se quiseres evoluir, mas há muito mais material para falar nessa área. Se vocês quiserem ver, por exemplo, os melhores softwares, digam qualquer coisa, as melhores apps, vocês que eu recomendo, estão à vontade, porque eu trabalho muito com tecnologia. Normalmente eu treino ou no telemóvel ou no computador, por isso vocês digam qualquer coisa se gostarem desse tipo de conteúdo e eu depois coloco por cá alguma coisa. Muito rapidamente, não me querendo esticar muito, se ainda não tiveres subscrito, trata do assunto, já sabes, é uma grande ajuda aqui para o canal. Eu estou com uma fezada enorme para ver se a gente consegue crescer, ajudar aí o algoritmo para ver se conseguimos chegar a um público maior. Em todo o caso, este vídeo já está no fim, mas tu tens muito material interessante aqui. E há uma diferença entre os meus conteúdos e os softwares que eu recomendei hoje. É que sabem o que é? É que eu sou gratuito. Portanto, aqui em baixo já sabes, se gostas de atacar, clica aqui. Se gostas de defender, é deste lado. Continuação de uma boa noite e obrigado por teres visto até ao fim. Até amanhã.